Olá pessoal, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo aqui para a gente falar um pouquinho a respeito da atividade dos dois simulados que a gente vai realizar no projeto Reta Final, né? Esses simulados eu digo que são essenciais para que você se prepare, não apenas tecnicamente, mas principalmente psicologicamente para a sua prova, né? Você vai ter acesso às provas que serão aplicadas no dia da sua prova, é claro. Vai ter alguma diferença em termos de questões, não em quantidade, mas em termos das questões em si que serão cobradas, mas muitas questões que estarão nos simulados estarão lá no dia da sua prova. Então eu quero que você se prepare não só tecnicamente, né, resolvendo essas questões, mas principalmente também pensando em outros aspectos relacionados ao dia da sua prova, né? Então, por exemplo, tem cansaço, né? Cansaço, tem a gestão do tempo. Não é fácil você fazer ali uma prova no sábado à tarde, por exemplo, com duração de 4 horas, depois ter que voltar lá no domingo para mais 2 provas, de cada qual com 4 horas, né? Chegar lá na terceira prova no domingo após o almoço, sua cabeça está um balão, né? Você está cansado e eu quero que você aproveite esses simulados para treinar esse tipo de situação, né? Muitos dos seus concorrentes só vão ter acesso a essa atividade cansativa lá no dia da prova, E muitos deles vão se perder justamente no psicológico, né? Muitas vezes a gente pensa, para ser aprovado é só ter conhecimento. Claro que não basta só o conhecimento, você também tem esse fator psicológico muito presente, principalmente numa prova como a de auditor fiscal da Cefaz São Paulo, né? Principalmente pensando ali na prova 1, que você não vai ter tempo de resolver todas as questões. Então eu quero que você simule, de fato, todos esses aspectos aqui no nosso simulado. Eu coloquei aqui para vocês, olha, o objetivo, né? O objetivo do simulado pode parecer um tanto quanto óbvio, mas é claro, eu quero que você aproveite esses simulados como uma experiência real, uma experiência real da prova que será aplicada lá nos dias 28 de fevereiro e 1 de março de 2026. Tenho absoluta convicção de que quando você abrir os cadernos de prova lá no sábado, lá no domingo, de manhã e à tarde, você vai falar, não, essa prova aqui eu já fiz. Muitas questões que estarão lá no dia da sua prova, elas foram analisadas ao longo do Reta Final ou também foram analisadas nos próprios simulados, tá bom? Mas eu quero então que você tenha uma experiência real no sentido de simular justamente o que você vai encontrar lá no dia da sua prova. O que você vai encontrar? Vai ser uma prova no sábado à tarde, onde você vai sentar e vai ter 4 horas para resolver 100 questões. Então eu quero que você resolva a prova 1 em 4 horas. No outro dia pela manhã, eu quero que você separe 4 horas para resolver as 80 questões da prova 2. E ainda no mesmo dia, na parte da tarde, eu quero que você resolva a prova 3, ou seja, as 80 questões. Então simule esse dia de prova e simule aqui completamente, né? Completamente. Se feche ali no quarto, sem interrupção. Não pode, vou parar aqui um pouquinho, né? Fiz aqui 2 horas, vou descansar 15 minutinhos e voltar depois. Não, você não vai ter isso no dia da sua prova. Então eu quero que você aproveite essa experiência real. Isso vai fazer toda a diferença, pode acreditar em mim, tá? Olha só, dentro desse aspecto, eu quero que você aproveite, principalmente, para treinar a gestão do tempo. Eu posso falar aqui com tranquilidade, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar para concurso, saiu lá o ICMS São Paulo, eu fui realizar a prova do ICMS São Paulo em 2009. Eu ainda não estava preparado para a minha aprovação, mas eu fui fazer a prova, né? E eu lembro que na prova 1 eu fiquei me deliciando com 20 questões, né, das disciplinas de exatas, né? Eu, engenheiro que sou, fiquei lá me deliciando com aquelas questões e até aceitei todas as questões. Só que eu demorei 1h30 para resolver 20 questões. Isso significa que eu tinha 2h30 para 80 questões. Fora que eu tinha que passar todas as 100 questões para o gabarito final, que demora cerca de 15 a 20 minutos. Então é claro que eu não tive preocupação com a gestão do tempo e é claro que eu fui prejudicado com isso. Eu fui eliminado na prova 1 em 2009. Eu lembro que eu chutei mais de 30 questões direto para o gabarito, sem ler o enunciado. Então, aproveite essa experiência real para aprender sobre isso, aprender sobre a gestão de tempo. Quando você chegar lá na prova 1,
você já tem que saber, olha, eu vou começar, por exemplo, por economia, por administração geral e pública, porque são disciplinas que você bate o olho, ou você sabe ou não sabe, não tem muito o que brigar com a questão. Como você vai brigar muitas vezes com uma questão de exatas, né? A questão de exatas é muito fácil você perder tempo ali com ela, né? Porque você sabe resolver aquela questão, mas às vezes ela vai demorar 5, 6, 7, 8 minutos. Será que vale a pena? Eu sei que é duro, né, você largar para trás uma questão que você sabe resolver, mas aí é um problema do tempo. Você tem que otimizar a sua preparação. Mesma coisa lá, a língua portuguesa. Muitas vezes você tem um texto gigantesco lá, um texto que ocupa uma página inteira, só tem 3 ou 4 questões sobre aquele texto. Será que vale a pena você começar já a sua resolução por essa questão? Sendo que pode ser que lá mais à frente, lembra que são 30 questões de português? Pode ser que lá mais à frente você tenha um texto bem menor, metade desse tamanho, com 10 questões sobre aquele texto. Então, tenha essa consciência, abre o caderno de prova, dá uma folhada, vê ali o que será que vale a pena, será que vale a pena você resolver aquela questão? Quais são as disciplinas que você vai começar? Suponha que você não domina inglês, então já saiba, olha, inglês eu vou deixar para o final, eu não vou nem perder o tempo com isso, ainda você não domina exatas, deixa lá para o final, não se preocupe com isso, não precisa fazer a prova na ordem estabelecida pelo examinador, não. Então já chegue ali ao dia da prova com tudo isso em mente, com esse planejamento em mente e saiba principalmente na P1, saiba que você provavelmente não vai ter tempo de analisar todas as 100 questões. Ah, professor, mas eu gostaria de analisar, então eu não vou me preocupar com o tempo. Não, não faça isso. Depois, na outra semana, com calma, você analisa as 100 questões da prova 1 em 8 horas, em 10 horas, com calma, vai analisar os comentários dos professores. É um outro momento, é uma outra preparação. O simulado, a gente não encara ele como uma forma de aprendizado de conteúdo. Pense bem, lá no dia da sua prova, você vai aprender conteúdo? Não. Você vai ali mensurar o que você aprendeu ou não. Mas você não vai aprender no dia da aplicação da prova. No simulado é a mesma coisa, você não vai aprender nada no dia da aplicação do simulado. Então não se preocupe, por exemplo, se você analisar uma questão, não sei sobre isso. Vou parar aqui um pouco, vou lá no meu material. Não, não faça isso. No dia da prova você não vai ter essa possibilidade. Então, não sabe? Pula, vai para a próxima questão e assim por diante. Isso vai ser importante para você se preparar psicologicamente. Porque muitas pessoas se perdem nessa atividade, né? Você vai perceber que a prova 1 ela vai ter uma abstenção, sei lá, de 20%. Você vai perceber isso. A prova 2, no outro dia, você vai ver que a abstenção vai pular para uns 50%, porque a maior parte das pessoas já vão se perder psicologicamente na prova 1. Então eu quero que você aproveite o simulado para simular justamente o que você vai encontrar no dia da sua prova. Isso vai te ajudar a encarar lá no dia da prova, até mesmo psicologicamente, esse desafio, tá bom? Então cuide aí da gestão do tempo que vai ser tão importante na prova 1. A prova 2 e prova 3 são disciplinas mais objetivas, né? Disciplinas de direito, você tem muitas questões de direito tributário, legislação tributária, que não tem muito o que brigar com a questão, né? Você leu lá, ou sabe ou não sabe, então não perde tanto tempo. O que vai perder mais tempo na prova 2 e prova 3 é contabilidade. O resto é mais objetivo. Eu quero também que você aproveite, né? Como objetivo do simulado, identificação de pontos fracos e pontos fortes. Simulado não é só, olha, deixa eu ver quanto que eu fiz. Acertei aqui 70%, acertei 75%, 80% e simplesmente não faz nada a respeito disso. Não. Eu quero que você identifique, ao resolver as questões, os seus pontos fortes, mas principalmente os pontos fracos. São as questões que você errou, são os temas que você, quando estava analisando a questão, eu não domino isso. Opa, não domina isso? Olha que maravilha. É uma oportunidade que você tem, então, até o dia da prova de dominar aquilo, né? Então, identifique principalmente os pontos fracos ao realizar o simulado, principalmente ali numa segunda etapa, onde você vai corrigir, vai analisar a correção dos professores, né? Então, aproveite, né? Aproveite para você identificar os seus pontos fracos, tá? E a partir desses pontos fracos e também da gestão do tempo, né? Que serão dificuldades que você vai ter ao realizar essas provas, eu quero que você ajuste a sua estratégia final de estudo, né? Então a gente vai ajustando. Identificou um ponto fraco? Vai lá na aula do professor a respeito disso, resolve mais questões para que você não tenha dificuldade lá no dia da sua prova. Agora, em relação aos pontos fortes, é só você manter, né?
tem ali um programa de revisões objetivas sobre esses pontos fortes, só para você manter esse conhecimento. Bom, os simulados foram pensados para reproduzir, então, ao máximo a realidade que você vai enfrentar no dia da sua prova. Até em relação ao layout do simulado, eu procurei ser bem fiel ao padrão da FCC, justamente para te preparar lá psicologicamente para o dia da prova. Você vai abrir o caderno de prova? Não, eu já fiz 2 dessas provas aqui. Psicologicamente você vai estar tranquilo. Legal? Maravilha. Bom, estrutura dos simulados, né? A gente vai disponibilizar para vocês na área do aluno, hein? Na área do aluno. Prova 1 de conhecimentos gerais, com 100 questões. Prova 2 de conhecimentos básicos. Prova 3 de conhecimentos específicos. A prova 2 e prova 3 são, então, 80 questões. Então, são 3 arquivos. Agora, é claro, né? Não quero que você fique lá xeretando no arquivo, né? Só vá abrir o arquivo quando você, de fato, for realizar a prova, né? Professor, mas eu quero imprimir. Eu estimulo você a imprimir. O que eu estou dizendo é, antes de pegar a prova para abrir a prova fisicamente, né? E rabiscar ali, começar a fazer a sua análise, não fica xeretando no arquivo, né? Porque você não vai ter acesso ao arquivo das provas, né? Que serão aplicadas lá no dia 28 de fevereiro e 1 de março. Então, se você puder, até pede para outra pessoa imprimir, enfim, manda para a gráfica direto o arquivo sem abrir e fala, imprime aí para mim em folha A4. Ou pede para algum parente, enfim, não fica xeretando, tá bom? Então essas provas elas vão seguir rigorosamente a quantidade de questões previstas no edital. Agora, claro, né, em relação à prova 2, você tem aquele combo ali de 6 disciplinas de direito. Não dá para a gente saber ao certo quantas questões serão de cada disciplina. Eu fiz uma estimativa com base ali na minha experiência. Pode ser algo parecido ou pode ser algo totalmente diferente. A gente só vai saber no dia da prova. Essas questões são questões aplicadas pela FCC, com exceção de legislação tributária estadual e reforma tributária, onde você vai ter questões inéditas. Para todas as demais disciplinas não tem sentido a gente trabalhar questões inéditas, afinal a banca FCC ela tem um padrão muito estabelecido, então nada mais óbvio do que a gente trabalhar essas questões já cobradas pela banca em provas anteriores. E lembro que essas questões, quem selecionou não fui eu, né? Com exceção, claro, da disciplina de contabilidade, eu quem fiz a seleção. Em todas as outras disciplinas, cada professor especialista nessas disciplinas é que realizou a seleção das questões, né? E claro que eles vão realizar também os comentários, tá bom? Bom, orientações para você então a realizar a prova. Bom, simule o dia da prova, hein? Não vá ficar com gracinha, né? Ah, vou resolver aqui a prova 1 na segunda-feira, a prova 2 eu vou deixar para quarta-feira e a prova 3 no sábado. Pô, não faça isso no dia da prova. Não pensa que é fácil, né? Pensa que é moleza fazer uma prova no sábado à tarde, 4 horas, sem questões. Você sai com a cabeça, tá um balão. No outro dia pela manhã você tem que encarar mais 4 horas de prova, domingo à tarde mais 4 horas de prova. Eu quero que você simule isso, né? Porque tudo isso faz parte, né? É o cansaço mental, é o cansaço físico, né? Tudo isso faz parte da aprovação de um aluno. Então eu quero que você aproveite esse treinamento que o seu concorrente não vai ter, né? Ele não vai ter essa possibilidade. Então aproveite isso para que você tenha uma vantagem. Uma vantagem, claro, né? Para você conseguir aprovação você precisa ter conteúdo, mas você também precisa ter essa preparação. Então é uma vantagem em relação a ele e não vai ter essa possibilidade. Então olha lá, imprima os cadernos de prova, não fica xeretando nas questões, né? Fez o download do caderno de prova, nem abre, manda lá para a gráfica ou manda para alguém que vai fazer a impressão para você. E só abre ali a prova 1 no sábado à tarde, só abre a prova 2 no domingo pela manhã, só abre a prova 3 ali impressa no domingo à tarde, né? Separe ali 4 horas para cada uma dessas provas. Legal? Ah, professor, eu não consigo fazer no final de semana. Eu posso fazer, por exemplo, sei lá, na terça-feira à tarde e na quarta-feira pela manhã e à tarde? Pode, tranquilamente. Só simule o dia da prova. Uma prova à tarde, em determinado dia, no dia subsequente, 2 provas, uma pela manhã e uma pela tarde. Simule o dia da sua prova, que isso vai fazer diferença. Controle o tempo de prova e seja honesto, né? 4 horas, inclusive, para você preencher as respostas definitivas lá na folha de respostas que está ao final de cada prova. Ao final de cada prova você tem lá aquela folha de respostas para você fazer ali preencher as bolinhas, tá bom? Então simule isso, porque isso vai tomar parte do seu tempo. Eu diria que para você
passar 100 questões para o caderno definitivo vai demorar uns 15, 20 minutos. Então, aproveite para fazer isso, né? Justamente para você treinar aquela gestão de tempo. Você não vai ter 4 horas para resolver todas as questões, vai ser menos do que isso. Legal? Já falei isso, então preencha essa folha de respostas. Eu sei que pode parecer tolo, mas enfim, é algo que eu quero que você faça justamente para te preparar para o dia da prova. E em relação ao ambiente de prova, né? Deixe lá o seu celular desligado, né? Não tem interrupção. Ah, não, vou fazer a prova 1 em 4 horas. Você faz 2 horas, vai lá almoçar. Vai começar, depois do almoço vai fazer as outras 2 horas. Não, não faça isso. Faça em 4 horas ininterruptas. Legal? Conversa lá com o pessoal, com os seus familiares, enfim. Fala, olha, esse dia aqui à tarde, olha, não me interrompa, eu vou simular que é o dia da prova, o final de semana da prova. Então você já converse isso. Se puder ir numa biblioteca, né, você já simula também um ambiente estranho, né? Não é aquele que você está acostumado. Claro, né, é óbvio, mas tem que falar, né? Não faça consulta, né? Tá ali, nossa, eu lembro que isso aqui tá lá na aula tal. Coça, né? Coça para ir lá na aula tal e você vê. Não faça isso. Não sabe o assunto? Pula. Mas já leve a sua água, o seu snack, enfim, não pare para tomar água. Vou parar o cronômetro para tomar água. Vai ter isso no dia da prova? Preciso ir ao banheiro, vou parar o cronômetro. Não. Quer ir no banheiro, levanta e vai, mas não para o cronômetro, tá bom? E eu quero que você aproveite também esses simulados para registrar suas dificuldades, né? A gente já falou já dos pontos fracos, mas aqui identifique, por exemplo, disciplinas ou tipos de questão, né, que você percebeu que mais te travaram. Então, você perdeu muito tempo com a disciplina tal, você perdeu muito tempo com uma questão lá de exatas, né, e isso te atrapalhou no final das contas, você não teve tempo para resolver todas as questões. Então, faça essas anotações, né, para você aprender, né, com seus próprios erros. O duro é quando você aprende com erro no dia da prova, né, como foi comigo, né, eu aprendi lá em 2009, em 2013 não, em 2013 eu já cheguei com uma estratégia de prova, não tive problema com o tempo. Foi corrido resolver as 100 questões lá da prova 1? Foi super corrido. Mas eu tive uma estratégia ali bem definida, né? Resolver as questões de uma maneira bem objetiva, é bem corrido, né? Até parece que você está esculachando, mas enfim, é o que você tem que fazer, né? Bom, então eu coloquei aqui um cronograma, isso aqui é só um exemplo, tá? Como exemplo, então eu já estou disponibilizando os arquivos do simulado 1 para vocês. Então, como exemplo, eu coloquei aqui, olha, suponha que você vai fazer a prova, olha só, no dia 17 do 1, ou no dia 7 do 2, simulado 1 e simulado 2, respectivamente, né? Simulado 1 e simulado 2. Isso aqui é só uma indicação, tá? É uma indicação. Professor, eu vou fazer no dia 24 e no dia 14. Tudo bem, você faz quando quiser, mas simule o dia da prova. Faça a prova 1 num dia, prova 2 e prova 3 no outro dia, tá bom? Então realiza lá a prova 1 no período da tarde, pouco importa se é no sábado, se é no domingo, se é na segunda ou na terça. Tenha cuidado lá com a duração e, por exemplo, lá no domingo, prova do domingo você vai fazer, por exemplo, lá no dia 18 do 1, prova 2 e prova 3, ou no dia simulado 1, simulado 2, lá no dia 8. Isso aqui é só uma indicação, você faz quando quiser, tá? Então realiza a prova 2 lá no período da manhã, com 4 horas de duração, realiza a prova 3 no período da tarde. Então a gente ainda não sabe qual que é o horário, mas, por exemplo, eu faria aqui, olha, essa prova 1 eu faria das 14 horas às 18 horas. Essa prova 2 eu faria das 8 horas às 12 horas. E a prova 3 eu faria das 14 horas às 18 horas. Teremos todo esse tempo de almoço aí de 2 horas? Eu não sei. A gente vai saber ainda depois, tá? E sempre tenha cuidado com a duração de cada prova. 4 horas para cada prova. Sem chorar, vou fazer 4 horas e 15. Não, é 4 horas. Acabou? Fecha. Depois, com calma, na outra semana, você analisa todas as questões com calma, sem problema nenhum. Mas no simulado, valendo mesmo, faça durante as 4 horas, inclusive com preenchimento, hein? Do gabarito definitivo. Olha lá, faça exatamente como será na prova real, respeitando fielmente os horários. Isso vai ser importante para você se preparar psicologicamente lá para o dia da prova. Em relação à gestão do tempo, olha, eu já coloquei aqui a real. Olha, é esperado que você não consiga resolver todas as questões, principalmente na prova 1. É esperado isso.
Se você conseguir resolver todas as questões, vai ser uma surpresa. É esperado que você não resolva todas elas. Portanto, antes de iniciar, principalmente a prova 1, já saiba que você deve decidir com antecedência qual que vai ser a sua estratégia de prova. Por exemplo, vou começar com economia, depois eu vou para administração pública, depois eu vou lá para metade das questões de português, depois eu vou para... Enfim, já saiba a sua estratégia de prova. Você manda mal em exatas? Deixa para o final. Manda mal em inglês? Não domina inglês? Deixa para o final. Pode ser que você nem tenha tempo. Então por que você vai ficar sofrendo com exatas ou com inglês, por exemplo, se você não domina? Deixa para o final. Deixa para o final. Aprenda a identificar nesses simulados quais são as questões que você não deve fazer. Então, por exemplo, você pegou uma questão lá, enunciado gigantesco, texto gigantesco, só tem 3 questões para um texto gigantesco. Deixa para o final. Se der tempo, você vê. Então pula, simplesmente pula. É muito mais fácil você pular quando você sabe que você não vai ter tempo de resolver todas elas. Então pula, vai lá para a próxima e você vai buscando as questões que são as melhores para você resolver num primeiro momento. Se der tempo, depois você resolve as outras. Lá em exatas, por exemplo, você viu lá, nossa, eu sei, eu domino esse tema aqui, mas eu tô vendo que, olha, que essa questão vai demorar aí uns 8 minutos para eu resolver, 6 a 8 minutos para eu resolver. São muitas continhas chatas. Por que você vai resolver essa questão? Deixa para o final. Se você tiver tempo, você resolve. Não tem sentido você demorar 6, 8 minutos para resolver uma questão de exatas que você vai aceitar, sendo que você consegue analisar 8 questões de administração, por exemplo, nesse mesmo tema. A chance de você fazer, analisando essas 8 questões de administração, é uma chance muito maior de você fazer um ponto do que naquela questão única que você sabe fazer, não é? Então tem essa estratégia, tá? Coloquei aqui, olha, saiba quando pular e chutar ou quando insistir na análise da questão, a gente já conversou sobre isso. Então esse desconforto e a frustração, né, fazem parte desse processo. Eu quero treinar, eu quero frustrar você mesmo, eu quero criar esse desconforto. As provas, elas refletem exatamente o que vai ser a sua prova. Eu quero que você tenha acesso a essa sensação antes da prova, porque muitos dos seus concorrentes, como eu disse, ficarão extremamente frustrados com a aplicação da prova 1, principalmente, que nem vão aparecer na prova 2. Pode anotar aí. A abstenção do domingo vai ser muito maior do que a do sábado. Muito maior. Tá? Você não, você já vai saber. Não, eu já estou acostumado aqui, já fiz 2 provas muito semelhantes ao que você vai encarar lá no sábado e domingo. Então você não vai se frustrar. Legal? Bom, coloquei aqui, olha, após finalizar as provas, você poderá resolver as questões com calma, sem se preocupar com o tempo, refazer questões, analisar os comentários dos professores. Eu coloquei isso aqui porque muitos alunos falam, mas eu queria aqui analisar com calma, não vou me preocupar com o tempo. Não, não, não. Esquece, analisar com calma você vai fazer depois. Simule o dia da sua prova. São 4 horas, isso é inegociável, 4 horas por prova. Não sabe, pula, não vai lá no seu material, não para o cronômetro para você aprender aquilo, não aprenda aquilo naquele momento. Simulado não é momento de aprender, é momento de verificar o que você sabe e o que você não sabe. Legal? Depois, na outra semana, com calma, a gente vai aprender, a gente vai analisar os vídeos dos professores comentando as questões sem pressa. Aí sim a gente vai se preocupar em aprender. No simulado, não se preocupe com aprendizado de conteúdo. Você só está ali verificando se domina ou não os temas, tá bom? Olha lá, no dia da prova eu não quero que você se preocupe em aprender conceitos, mas apenas treine a gestão do tempo e mensure seu conhecimento. É isso que a gente está buscando no simulado. Gestão de tempo e mensuração de conhecimento, justamente para a gente identificar lá os pontos fracos, depois correr atrás deles, né? E principalmente aprender aí a gerir o tempo e também aprendizado psicológico, físico também, né? Olha lá, o desempenho que deve ser considerado é o verificado no dia da prova, e no dia do simulado, e não após a revisão com calma, né? Então vai ter aquele aluno, por exemplo, fez lá a prova 1, o cara, sei lá, suponha que ele resolveu lá e acertou só 42 questões. Aí ele faz o quê? Eu vou fazer de novo, depois com calma, né? Ele vai fazer de novo com calma, ele resolve lá em 8 horas, ele faz daí 65 pontos. O que valeu é o primeiro desempenho. Então, quando você for preencher o seu desempenho, considere lá o primeiro, né? O primeiro é o que você teve ali valendo, legal? Valendo. Então, no pós-prova, o que a gente vai ter no pós-prova? Eu vou divulgar os gabaritos aqui no dia 19, né?
gabarito nos dias 19, então se eventualmente você vai fazer a prova após essa data, pô, nem baixa o gabarito, né? Deixa para baixar o gabarito só quando você finalizar as 3 provas. E do simulado 2, né? Esse aqui é o simulado 1, o simulado 2 eu vou divulgar os gabaritos e os comentários em vídeo dos professores no dia 9 de fevereiro, tá? No dia 9 de fevereiro. Legal? Então essa é a data que eu vou disponibilizar os gabaritos e comentários. Se eventualmente você fizer a prova muito antes dessa data, né? Muito antes dessa data, lembra que eu defini lá dia 17 e 18 de janeiro para o primeiro simulado, mas você pode ser ansioso quiser e querer realizar antes, sem problema nenhum. Você fez antes, só que o gabarito só lá no dia 19, assim como os comentários. Eu quero que você faça também, olha, o envio do seu desempenho, né? Eu vou mandar um link para todos vocês lá na área do aluno. E vai ser bem simples, né? Não quero que você pegue lá todas as 260 questões e fique A, B, C, pô, demoraria muito, aí muitos de vocês nem realizariam esse envio. Então é um formulário bem simples, onde você tem lá, olha, desempenho em português, aí tá lá, são 30 questões, né? Desempenho então de 1 a 30, ou 0 a 30, né? 0 a 30, se você errou todas, 0, acertou todas 30. Você vai lá e coloca, acertei 20. Desempenho em inglês, você coloca lá. Por que isso vai ser importante? Porque a gente vai fazer depois um ranking, né? Um ranking, considerando inclusive o peso 2 da prova 3, e disponibilizar para todos vocês esse ranking. E a gente também vai ter a possibilidade de mensuração do seu desempenho em cada disciplina em relação à média. Então vai ser legal, né? Você vai ter um gráfico ali do tipo radar com todas as disciplinas, então ali você vai conseguir verificar o seu desempenho em relação à média, né? Você está melhor do que a média em determinada disciplina, pior em outra, então dá para você também orientar o seu estudo após os simulados, tá bom? Então olha lá, com base nessas respostas a gente vai ter um ranking geral, né? Um ranking geral. A depender da quantidade de respostas, a gente até vai fazer aquela aplicação da pontuação diferenciada, né? Prevista no edital. A divulgação desse ranking geral, né, assim como daquele estudo de médias, né, vai ser no dia 31 de janeiro para o primeiro simulado e 22/2 para o segundo simulado, tá? A gente necessariamente tem que deixar um tempinho, né, para o pessoal preencher e consequentemente a gente ter dados suficientes para elaborar esse ranking, tá bom? Olha lá, cada aluno terá acesso então ao seu desempenho individual em comparação com a média dos demais participantes, né? Isso aqui vai ser bem legal para você, principalmente nas disciplinas relevantes, né? Você identifica lá no simulado 1, por exemplo, que o seu desempenho em legislação tributária está abaixo da média. Pô, é uma disciplina muito importante, você precisa correr atrás disso lá no último mês, né, de estudo. Mas eu identifiquei que em direito penal eu estou abaixo da média. Deixa o direito penal de lado, né? Convenhamos, direito penal não vai ser tão importante nessa prova, mas está lá. Fui muito mal em contabilidade em relação à média. Então corre atrás de contabilidade, que é uma disciplina relevante. Então esse gráfico, né? Esse gráfico do seu desempenho em relação à média vai te ajudar nessa análise. Enfim, encare essa atividade como o dia da sua prova, tá bom? Eu quero que você simule de fato, eu estou batendo muito nisso, porque não adianta, né? Aquele aluno que quer se enganar vai pegar lá a prova 1, a prova 2 e a prova 3, vai fazer ali um pouquinho por dia, né? Aí vai ter um desempenho legal pra caramba, muito bom, né? O cara pega ali 1 hora por dia, sem a preocupação das 4 horas, aí vai ter um belo desempenho, vai chegar lá no dia da prova, não vai estar treinado. Então não adiantou nada, né? Não adiantou nada. Ele não aproveitou a atividade do simulado como um simulado. Foi ali como uma atividade de estudo. Aí não. A atividade de simulado não é uma atividade de estudo, é uma atividade de simular o dia da prova. Portanto, seja fiel com isso, né? Seja sincero com essa atividade, simule o dia da sua prova. Se não consegue fazer no sábado e domingo, faça outro dia. Mas sempre assim, um dia à tarde a prova 1, no outro dia, logo no outro dia pela manhã a prova 2, e à tarde a prova 3. Simule o dia da sua prova e participe, né? Envie as suas respostas. Eu peço aqui a maior parte, experiência que eu tenho com simulados, a maior parte das pessoas fazem o simulado e não enviam as suas respostas. Aí a gente perde essa riqueza de dados e assim, ninguém vai ficar sabendo o seu nome, né? Você vai colocar lá um nickname, você cria lá um nickname qualquer, só você sabe qual que é o seu nickname e lá no ranking vai ter só o seu nickname.
só o seu nickname. Então você coloca lá qualquer nickname e, consequentemente, ninguém vai ficar sabendo do seu desempenho, só você. Então é importante que todos enviem, né? Todos enviem ali os seus desempenhos para que a gente possa ter essa riqueza de dados depois que será útil para você, né? Para você comparar o seu desempenho em cada disciplina em relação à média dos demais alunos. Legal? Então é isso. Simulado 1 já está à sua disposição. Faça o download, não abra os arquivos, né? Não abra os arquivos, manda imprimir e só abra o caderno de prova quando você de fato sentar para iniciar essa atividade de simulação do dia da sua prova. Posso te garantir, vai doer a cabeça, mas é uma preparação, né? Um treino que a gente está fazendo que vai fazer muita diferença lá no dia da sua prova. Afinal, lá no dia da sua prova você já vai ter dois contatos, né? Dois contatos de finais de semanas ali super estressantes. Sim, não é gostoso, né? Não é gostoso a gente ficar ali um final de semana durante 12 horas resolvendo questões. Não é fácil, eu sei disso, mas é algo necessário. Então a gente vai treinar para que não seja tão estressante lá no dia da prova. Legal? Então é isso, um grande abraço e boa atividade para vocês.